Saiu o novo formato do Campeonato Carioca. Fala galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo hoje pra gente falar do novo formato do Campeonato Carioca, divulgado em junho. Me belisquem, né? Geralmente esse é o tipo de informação que só sai lá pra reta final do ano. Resolveram se antecipar, teve um conselho arbitral e foi decidido que o campeonato vai ter até 10 datas e não 11, como o Samir Chaldi havia prometido e instaurado, né? Ele bateu o martelo que os estaduais terão até 11 datas a partir do ano que vem. Isso porque o calendário precisa fazer algum sentido. Tem Copa do Mundo de seleções no ano que vem. Em 2027 tem Copa do Mundo feminina no Brasil, por isso que o calendário também vai parar no meio do ano e os estádios do Brasileirão serão cedidos. Em 2028 tem Copa América. Em 2029 tem um novo Super Mundial, com certeza com clubes brasileiros, pelo menos 2. E 2030 tem outra Copa do Mundo de Seleções no meio do ano. Então, minha gente, não tem muito para onde correr, né? Os estaduais teriam que ser reformados. Atualmente, com 16, 15 datas, o presidente da CBF prometeu que os estaduais teriam até 11 agora, para a conta minimamente fechar. E o Carioca decidiram que terá 10 datas. Isso eu achei maravilhoso. O regulamento, o formato, nem tanto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, por favor, você que está aqui ainda não está inscrito, não ativou o sininho, não deixou o like no vídeo, um comentário, né? O que você acha de regulamento. Quebra essa aí, né? Dá uma hypada aí no canal do Canedo, rumo a 35 mil inscritos e, de repente, 50 mil aí ao longo do ano. Vou chamar a segunda tela aqui e a gente já comenta a notícia do GE, tá? Pois bem, matéria aqui do Rafael Zarco, que estava lá presente no Conselho Arbitral. Ele vai começar dia 21 de janeiro. Então, olha só, não sei se os jogadores terão 30 dias de férias. É óbvio que num ano tem que ter 30 dias de férias. Mas o que está acontecendo, por exemplo, em 2025? Os clubes deram férias agora no meio do ano, no Super Mundial. Os clubes que, obviamente, não têm jogadores envolvidos. No ano que vem, ano de Copa do Mundo, talvez os times deem férias no meio do ano, por 10 dias de férias, e o resto seja pago, né, os outros 20 dias sejam pagos na virada do ano. Isso porque o Brasileirão desse ano, 2025, vai até 21 de dezembro. Se o estadual começa 21 de janeiro e tem 30 dias de férias, como é que é? Os caras vão voltar de férias já jogando? Não faz sentido, né? E aquela pré-temporada? Mesmo que só 10 dias de pré-temporada, né? Precisa, né, de alguma coisa para os jogadores readquirirem condicionamento físico e etc. Então, fico curioso aqui pelo período de férias que os clubes vão dar para os seus jogadores. Talvez quebrem as férias em 15, 20, 10, né? Vamos ver. Mas fato é que todos eles vão jogar até 21 de dezembro, que é a Série A desse ano. Vamos aqui pela notícia, é meio que assim, um react, né? 6 rodadas na fase de grupos e 4 em mata-mata, né? Então, totalizando as 10 datas. Gosto muito dessa proporção. A fase de grupos não fica muito arrastada e os jogos passam a valer mais. Então, não tem mais essa de, vou botar pequeno aqui contra o Volta Redonda e beleza, eu sei que eu vou me classificar lá na frente. Pois bem, se você agora der mole, como acontecia naquele formato antigão lá atrás, que o Carioca era maneiro, com Taça Guanabara, Taça Rio, era fase de grupos com grupos de 4. Ou, na verdade, eram grupos de 5, ou grupos de 6, se eu não estou enganado. Você fazia 5 rodadas, 4 rodadas, você dá mole, você já perdeu a vaga, né? Então, eu acho que os jogos passam a ter mais relevância, os grandes versus pequenos. Final em jogo único. Aqui eu já não gostei. Porque ou faz tudo jogo único, ou bota ida e volta na final, que é o jogo mais importante, que é o jogo mais esperado, que é a chance maior de ser grande versus grande. O que vai acontecer, na verdade, é que teremos quartas de final em jogo único, semifinal com ida e volta e a final em jogo único. Para mim não faz o menor sentido, tá? A diminuição do número de jogos tem como objetivo evitar o acúmulo de partidas em intervalos curtos no início da temporada e abrir espaço para outras competições importantes como Copa do Brasil e Libertadores.
está prevista apenas uma rodada no meio de semana. Então isso é bom, né? Vai ter Copa do Brasil e Libertadores no meio de semana. Vai dar para parar agora naquela pré-Libertadores, que tem 2 brasileiros. E dia 15 de março está programada a final. Né? Então teremos um pouco menos de 2 meses de Campeonato Carioca. É um bom período, né? Vamos reduzir para que os clubes possam começar o campeonato com força máxima. O calendário nacional termina 21 de dezembro, tem férias dos atletas, está em negociação, mas tem pré-temporada. Não adianta querer começar o campeonato dia 10 de janeiro. Então, imaginamos jogar esse campeonato entre 11 e 10 datas. Depois de algumas ponderações, resolvemos que está decidido, será realizado em 10 rodadas. Aqui a galera lá no conselho. Previsão 21 de janeiro. Por quê? Para que não tenhamos acumulado domingo, quarta. Previsão do término no 15 de março. Apenas uma rodada meio de semana. Com isso, temos espaço suficiente para outras competições. Esse período de 30 dias entre término do brasileiro e início do estadual verá período de férias que devem ser fracionadas e para a pré-temporada. Então é isso. Confirmando a suspeita de que as férias vão ser fracionadas, né? De repente, 20 dias em dezembro e janeiro, 10 dias durante a Copa do Mundo. Quem tiver jogador na Copa do Mundo, aí, né, e muita gente, alguns já vão ter, né, é o famoso do jogador, ou combina, né, com o jogador já para ele ganhar férias maiores agora, ou dar férias maiores depois. Enfim, esses jogadores acabam sendo prejudicados. 2 grupos com 6 em cada 6 datas disponíveis para a fase de grupos. Cada clube joga com 6 adversários do outro grupo. Isso eu não gosto dessa lógica também. Você vai competir com times do seu grupo jogando contra times do outro grupo. Eu tinha sugerido outra coisa no vídeo que eu fiz aqui no canal. Eu sugeri 2 potes de 6 clubes, mas potes, não grupos. Todo mundo compete entre si, só que nesses potes você pega 4 jogos de um pote, 4 jogos de outro. Meio que você equilibra ali as forças. Porque assim, sejamos francos, no Campeonato Carioca, o que tem de pequeno bom? Volta Redonda. E é isso aí, basicamente é isso. Seria um pouco vibe Champions League, né? Que os jogos são sorteados. Nem todo mundo vai enfrentar o Volta Redonda, porém, acho que faz parte ali, né? Num ano você enfrenta o Volta Redonda. Muito obrigado. Aqui, quem sabe faz ao vivo. Siri falando aqui ao vivo. Você, né, meio que equilibra. No ano seguinte você não pode pegar o Volta Redonda, então você pega um pequeno, um pouquinho pior. Isso vale para Mineiro, Gaúcho, enfim, outros estaduais. Foi a minha sugestão, é um vídeo aqui no canal, vocês podem ir lá assistir e vocês veem o que fizeram melhor. Esse é um regulamento mais simples, né? O decidido pela FERJ é um mais simples. Os 4 melhores de cada grupo avançam às quartas. Eu acho que num campeonato de 12, você colocar 8 se classificando, você desvaloriza um pouco da fase de grupos. Mas eu entendo que eles tenham um temor de os grandes não se classificarem, se forem só 4, se forem só 2 de cada grupo. Não necessariamente vão ser os 4 grandes. Então, eles querem garantir dessa maneira que o grande esteja presente no mata-mata. Aí é muito difícil, né? Tem um grupo aqui, a gente vai passar pelos grupos. Fluminense, Vasco, Volta Redonda, não sei o que. Se ainda assim você ficar fora, né, dos 4 melhores, realmente você se esforçou muito, você merece ser eliminado. Jogos únicos em quartas de final, imagino que no mando de quem fez melhor campanha. Os 4 vencedores jogam as semifinais com ida e volta, frontalmente contra. Os 4 perdedores disputam a Taça Rio, famoso tanto faz. Final em jogo único. Para mim, tinha que trocar. Semifinal em jogo único, final em ida e volta. Se quiserem manter 10 datas. Se fosse para reduzir para 9 datas, tira logo a ida e volta da semifinal. Por que a semifinal ida e volta? Alguém me explica, me dê um motivo lógico. É para tentar fazer com que o grande chegue na final também. Para que seja uma final entre 2 grandes. Pô, minha gente, né? Aí fica uma forçação de barra bem exagerada, né? Aqui os grupos definidos, já temos até os grupos, olha só, com uma enorme antecedência. Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Correia, Portuguesa e o primeiro da Série A2, né, o time que subir. No grupo B, Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Como pegam times do outro grupo, a gente sabe que vai ter Fla-Flu, Fluminense e Botafogo,
Vasco, Flamengo, Vasco e Botafogo. Não teremos Fluminense e Vasco, nem Flamengo e Botafogo na fase de grupos. Aí eu não sei se você vai pegar obrigatoriamente um time do seu grupo nas quartas de final. Aí tem chance de ter esse clássico, ou na semi, ou na final, né? Mas enfim, era uma maneira, né? Era uma obrigação para diminuir data. Não tinha como garantir tantos clássicos assim. Em estados como Minas e Rio Grande do Sul, que tem menos grandes, beleza, né? Você resolve isso. Estou curioso para ver como o Paulistão vai fazer. Mas, em termos gerais, gostei. Vamos cobrar aqui que os clubes pequenos tenham mais datas, que comece a surgir uma Série E regionalizada, tema para a gente desenvolver em outro vídeo, mas é bom pontuar que é ótimo os grandes jogarem menos, porém os pequenos têm que jogar mais. Eu gostei, no fundo assim gostei. Tem as ressalvas, semifinal ida e volta não faz sentido, acho que deveriam jogar contra times do mesmo grupo, ou seguir a minha sugestão de formato Champions, você separa em 2 potes e assim você garante clássicos também nesse começo. Mas fazer o quê, né? Não dá para ficar perfeito. Não tem do que reclamar, tá? Enfim, ponderações. Mas é uma boa notícia para o futebol brasileiro, para o futebol carioca, porque eu ainda não sei como estão os outros regulamentos. Estou muito curioso para ver se o Paulistão vai reduzir para essas 11 datas, mas já é alguma coisa, né? A gente precisa encaixar o calendário minimamente, ter datas, ter mais tempo de treino, pré-temporada, essas pausas obrigatórias que vão acontecer, a gente precisa respeitar de fato, precisa respeitar a data FIFA de fato. Estou muito curioso para quando forem divulgar lá em outubro o calendário do ano que vem, como é que vai ser. Mas é isso, tá? Boa notícia. Você gostou ou não? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta aqui. Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.